Vamos agora para o nosso último painel. E depois lembrando que quem quiser ficar para a festa da Doc Records, com Gui Borato, Sarah Stenzel e Gabriel Brasil, é só ir lá para fora, nos nossos jardins. Quem tem a pulseira, quem não tiver, a gente vai estar vendendo também aqui a pulseira para vocês poderem aproveitar esse festão, tá bom? Vai começar às 11 horas a festa, tá? Logo em seguida aqui. Então agora para o nosso último painel, produzindo e gerenciando turnês de artistas brasileiros e internacionais, Panorama X e Atomic Soda. Eu acho que também eles vão mudar um pouquinho o que a gente fez no brief aqui, vão falar muito sobre música, muito sobre a carreira artística. Então, com vocês, Gui Borato, Klaus, Denise Klein e quem vai mediar é o Flozzy Drop Times. De novo, let's go! Vamos lá, primeiro, boa noite de novo, gente. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado vocês. Quem não percebeu ou quem não enxergou o movimento que Atomic Soda e Panorama X está fazendo no mercado de música eletrônica não está olhando para o mercado de música eletrônica. E aqui temos os responsáveis aí por esse movimento. Durante, sei lá, os meus 10 anos de carreira, eu pude acompanhar de perto a carreira profissional dessas 3 pessoas sentadas aqui comigo. Então, eu tenho um prazer enorme de estar dividindo o palco aqui com vocês e, ao mesmo tempo, conseguir discutir aqui, trazer insights, porque a gente tem pessoas que estão aqui começando, buscando o seu lugar ao sol dentro do mercado, e temos aqui pessoas muito qualificadas que fazem isso do seu dia a dia. Então, vamos começar se apresentando e o que vocês fazem dentro da Atomic Soda / Panorama X, para que daí a gente consiga desenvolver aí os assuntos. Começa, Denise. Boa noite a todos. Denise Klein. Eu represento a Atomic Soda, que é o Departamento Nacional dos Artistas Brasileiros, dentro do grupo que é formado pelo Panorama X e Musiquismo. Boa. Klaus? Fala, pessoal. Boa noite. Meu nome é Klaus. Eu estou à frente da Panorama X, que é uma agência de bookings focada para o mercado internacional, tanto de tours internacionais aqui no Brasil, como de brasileiros para toda a América do Sul. E de gringos também para a América do Sul. A gente apresenta alguns artistas especificamente para o território. Boa. Gui? Eu sou o Gui Borato, eu sou produtor de música pelo menos uns 20 anos, né? E talvez eu seja uma percepção diferente, não como o executor de tours, no caso né, ou de bookings, eu sou o lado do artista. Então, nesses 20 anos, eu rodei esse mundo algumas vezes e trabalho até hoje, né, com 3 agências. Então, eu tenho um outro lado da moeda, né, por experiência própria e tal. E a gente, por aquela conspiração do universo, fez a gente se juntar, estamos no mesmo time, estamos muito felizes, não é isso? Com certeza. Muito bom. Vamos lá, vamos começar. Eu acho que uma das perguntas que todo mundo sempre quer saber sobre o que o artista precisa ter para entrar na agência. Ou, né, a gente hoje, vocês têm um casting muito bem escolhido, a dedo, com diversos panoramas de projetos e trajetos completamente diferentes, tanto de sonoridade quanto de construção de carreira. Então, o que todos eles, Denise, têm em comum? Ou o que é aquilo que, quando você olha, você traz e fala, eu quero trabalhar com você? Bom, primeiro vem também a necessidade da agência, né? Porque a gente compõe um casting que tem que... Ele não necessariamente tem que ser do mesmo estilo musical. 2, para mim, o que mais importa é uma verdade. É olhar para o artista e falar... A gente sempre fala de identidade, né? O que é a identidade do artista? O que ele me atrai? O que ele tem de diferencial? Não necessariamente ele tem que tocar o que está na modinha, o que está rolando. Às vezes é
um artista que vem com som novo. Isso super me atrai, por exemplo. Indicações. Eu recebo várias demos, mas assim, quando alguém do mercado chega e fala, olha, Denise, fica de olho nesse artista, eu vou ficar, óbvio. Agora, o que me atrai nele é um diferencial. Não necessariamente o que todos estão tocando, o que está rolando na cena no momento. Eu já tive artistas que me atraíram pela pessoa que ele é. Mas, assim, a realidade é a verdade. É ver que a bandeira que ele está levantando é verdadeira, que ele não é uma cena, que ele realmente acredita nisso, que realmente ele quer ser um artista grande, que ele tem ganas de ser um artista grande, porque não adianta a agência dar de tudo para fazer o artista rodar, sendo que ele está meio acomodado. Então, assim, não depende tanto da agência, mas... Eu acho que a gente entra naquela frase clássica que a agência não faz milagre, né? Você não é a igreja que faz o milagre, não. O artista vem com o produto e você ajuda a reverberar esse produto. Exato. Assim, já tive até vários artistas que tentaram entrar na agência que não eram produtores. Então, antes de mais nada, para mim, nas minhas agências, eu só aceito artistas que produzem. O que eles produzem, aí não faz tanta diferença, porque pode ser um som mais tech house, pode ser mais comercial, depende do que eu estou precisando também para a agência. Sim. Agora, eu preciso ver que ele realmente tem talento. Tem um movimento, né, também. Exato. Ok. Klaus, você acha que, entendendo o panorama hoje como colocando os artistas para fora, a gente vê diversos artistas que começaram a carreira aqui, e o Gui tem um exemplo muito bom disso, e aí ficaram muito grandes lá fora, e aí não ficaram tão grandes aqui, e aí o tempo passa, depois voltam a ficarem grandes aqui, ou aquele artista que fala, beleza, você não está conseguindo me boocar aqui no Brasil ou no sul do Brasil, mas eu estou fazendo diversas datas no Chile, no Peru, na Bolívia, enfim. Como que você enxerga, como que você faz essa análise, na verdade? Quando que você olha para isso e pensa, não, esse som vai dar certo lá, ou você não deve olhar para esse mercado aqui, vamos olhar para o mercado ali, enfim. Como é que você faz essa análise? Você precisa ter um conhecimento do que é... Precisa ter um conhecimento de cada cena que está rolando dentro de cada país. Qual que é o tipo de som que está mais forte em determinada região? Por exemplo, hard techno é muito forte na Colômbia. Muito forte na Colômbia. Já não é tanto assim na Argentina. Na Argentina é um som mais melódico, progressive house, que já não funciona tanto para lá. Então... É você realmente entender qual que é o mercado que você está trabalhando, que você se predispõe a trabalhar, você conhecer de fato, conhecer cada promoter, conhecer o promoter que é específico de cada determinado gênero, descobrir quais são os promoters que fazem gêneros gerais. E aí, a hora que você começa a olhar para cada artista que você tem a possibilidade de trabalhar, primeiro, concordo com a Denise, tem que ser um produtor, e aí depois vem a autenticidade. E aí você entender, bom, determinado artista, tá, beleza, eu gosto desse artista? Gosto, porque é autêntico. Quais são os mercados na América do Sul que ele tem potencial imediato de trabalhar? E aí você começa a elencar e ver, beleza, então assim, eu consigo fazer X datas por ano com esse artista aqui na América do Sul. E aí você tem que também avaliar a expectativa dele versus o seu tempo empregado. Porque tem que ter um retorno para ambos. Caso contrário, o artista fica frustrado, sai falando mal da agência. Muitas vezes, se você não conseguiu entregar o que você falou que ia fazer, a reclamação é válida. Com certeza. E é o que mais tem, na verdade. Gui, o viés artístico dessa mesma questão, quando você olha para isso, às vezes você fala, mas, pô, eu tô vendo o som que eu toco bombar lá naquele lugar e o meu booker não consegue a data lá naquele lugar onde eu quero entrar. Como é que você, né, como artista, consegue enxergar esse equilíbrio que você tem que fazer dentro da sua própria cabeça? Porque como você é o artista, você que vai dizer para o booker, olha, eu acho que ali
o meu som faz sentido. Como é que você equilibra isso na hora de pensar, ou como é que você passa isso para os outros artistas que você faz a mentoria também? Na verdade, é assim, eu venho de uma época que a música ela era, ainda é fundamental, mas ela era a única coisa mais que realmente fundamental, importava. Então, hoje não é bem assim. A música, ela precisa existir, mas tem mídia social, tem a força, sim, da agência. Isso eu vejo nesses 20 anos. As minhas agências, por exemplo, nos Estados Unidos e Canadá, é a Tim Walsh, é a Wasserman. Eles têm slots, tem. Então, eu vou tocar, sei lá, no Brooklyn Mirage. Eu fico com o melhor slot, porque a força da Windish, da Tim Walsh. Então, isso existe, tá? Sim. Isso existe e, às vezes, acontecem coisas esquisitas. Por exemplo, a última vez, eu fui tocar lá no Principal, mas os meus amigos, sei lá, o Rodrigo Júnior, o Tênis, todo mundo na pista 2, que era muito mais legal. Então, isso aí existe, é legal você ter uma agência que tem força. Mas eu ainda... Essa coisa do a música e o mercado, é lógico que a gente não quer fazer música para ficar em quatro paredes, né? Frustrante, realmente, a gente quer compartilhar, então a gente lança e quer tocar. Então, mas em nenhum momento eu pensei, até por conta disso, que eu não tenho muito um estilo definido, né? Assim, eu passeio por nuances de... Putz, é muito amplo. Do house ao techno. Ao bolero, inclusive. Então, eu sempre flertei com tango, e enfim, a minha escola é de música. Então, na verdade, eu nunca... o lance é... Então, eu acho que eu vejo outros artistas que têm essa singularidade, são vícios de composição, de produção, que você vai construindo por anos, né? Então, e eu vejo muita gente fazendo o seguinte: puta, o sonho do moleque é lançar no Afterlife. Putz, então vai com Deus. Porque assim, você fazer um som pro selo, eu acho, sei lá, muito promíscuo, para te falar a verdade. Então, eu estou sendo radical? Não, eu acho que tem que se enquadrar, a gente quer. Sim. Então, você não vai fazer... Claro, a gente é fruto... A música nossa, ela é resultado da nossa vivência. E, então, quando a gente tem uma moda, um estilo qualquer em alta, volto a falar, a moda acaba, a moda muda. Sim. Então, também tem essa coisa, porque o cara fica tão marcado com aquele gênero, e aí muda a moda, e aí? Aí ele vai ser, pro resto da vida, vai ficar com aquela manchado, cara. Eu não sei se é manchado, mas... Marcado, pelo menos. Não, e confunde o booker, confunde o público. Você não sabe o que você vai escutar dessa pessoa. Muitas vezes é bacana, mas quando muda de um estilo musical... Não, tem a evolução natural, mas... Exato, Mas, assim, tem que ter uma identidade, né? Tem que saber, o Gui não vai tocar... A gente, assim, o lugar no line-up, por exemplo... Sim, sim. Vai pelo som. E a partir do momento que você começa a seguir uma tendência, você já está atrás. Então você já está atrás. A tendência, ela tá na... você tem que prever a tendência para poder surfá-la, né? Senão você já está perdido. Mas aí tem muitos artistas que me perguntam... Qual é a próxima? O que vai rolar agora? O que eu tenho que tocar? Você tem que tocar o que você quer tocar, o que você gosta de tocar. Não adianta você tocar o que o outro está tocando. Você vai ser mais um. Você tem que tocar, mostrar qual é a sua identidade, qual é o seu estilo musical. Porque senão, as pessoas... É difícil, realmente. Muitos artistas, com o tempo, mudam o gosto musical deles. E tem a parte do etiquetar o artista. Então, vamos usar o exemplo da Curol, né, que é a artista de vocês. A Curol é DJ de Afro House. Tá, mas ela não toca só Afro House. Ou, ela, às vezes, tem sets que ela nem toca Afro House. Então, tipo, dá para você... tirar essa etiqueta e, ao mesmo tempo, desenvolver um negócio que seja, como o Gui falou, né? Uma essência, né? Tem até um artista aqui que me falou que, uns anos atrás, eu perguntei para ele, o que você toca? E essa pergunta ficou na cabeça dele. Não estou vendo ele.
ele não tinha uma definição. E isso é um problema e não é ao mesmo tempo, mas tipo, sim. É bom saber. E mesmo assim, para a agência saber o que ela está vendendo, em qual setup aonde ela vai encaixar. Exatamente, sim. Onde vai encaixar. Então, tem que ter uma definição. Vamos lá, a gente citou a Curol, eu gosto dela porque o exemplo é muito bom. A Denise faz uma estratégia para a Curol nacional, o Klaus faz uma estratégia Latinoamérica. Aonde é que essas duas coisas se convertem ou não? Essas duas coisas estão completamente separadas. Porque é óbvio que os mercados são diferentes, né? Cada mercado tem a sua nuance, mas tem o planejamento, né? Então, eu não posso tocar esse mês de novo em São Paulo, porque eu já toquei no mês passado, então tem que segurar. Ou vamos então primeiro agora olhar a Colômbia, depois fica para o ano que vem, a gente pensa em Argentina. Como é que vocês movimentam isso junto com o artista, sem trazer, talvez, segurando a ansiedade, aquilo que a gente estava falando do management, porque o Booker também é responsável por essa parte. Mas como que vocês fazem isso? Usando a Curol, por exemplo, de exemplo. São dois trabalhos em paralelo, né? A gente se consulta. Primeiro, o artista tem voz, né? Não é só eu, o Klaus, que a gente vai decidir onde ela vai tocar. A gente expõe para elas as propostas. Às vezes ela pode preferir tocar no Brasil e não tocar numa gig internacional, dependendo da gig, né? A gente sempre busca opções boas para ela, tanto internacionais como nacionais. E, muitas vezes, para o artista crescer, ele tem que sair do Brasil para ter mundialmente ficar conhecido e tal. Então, assim, muitas vezes assim, a gente abdica de gigs boas no Brasil para abrir portas lá fora. Porque, às vezes, ela não vai tocar num grande festival no começo, mas é um festival, uma festa que pode mostrar o trabalho dela para o país e, de lá, a gente vai colher frutos. Então, muitas vezes, pode ser até uma festa menor do que aqui. E então, assim, mas a Curol é uma artista que ela tem, não sei como falar, mas ela tem posse sobre a carreira dela. Ela sabe muito bem o que ela quer. Então, é mais fácil. A gente pode dar palpite, né, Klaus? A gente expõe para ela quais são as opções, mas a palavra final, lógico, ela tem uma equipe atrás dela, ela tem uma equipe de management também. Então, é tudo decidido em grupo. A gente conversa. Irado. E você, Klaus? O que é feito, a gente coloca, dentro do planejamento, você tem as gigs específicas que a gente quer que o artista toque. Então, por toda a América do Sul. Você abre qual que é o calendário dos shows específicos, dos festivais, desde a Colômbia, vem descendo, passando por todos os países até chegar no Brasil. E aí você coloca, esses são os shows que a gente vai on demand. São esses shows que a gente passa a mão no telefone e sai ligando para o contratante, promotor por promotor, que a gente quer que o artista toque, porque esses são os shows vitrines. A partir daí, a gente começa a preencher as outras datas do calendário. Então, o big picture é formado dessa forma. E aí você tem, obviamente, as outras ofertas que chegam, que a gente analisa se faz sentido, se o artista pode voltar no território, se é melhor tocar com aquele promotor com o outro, se é melhor tocar naquela festa ou na outra. E aí você tem as datas de oportunidade. Você vai tocar um sábado, você tem uma sexta-feira livre, qual que é a cidade que está mais próxima, qual que é a data, qual que é a cidade que você tem uma rota que você consegue fazer de uma forma mais inteligente. Mas o grosso do planejamento ele é feito em conjunto, tanto o Brasil quanto a América do Sul, obviamente. E você tem os shows pontuais. É a partir desses que você monta o resto do calendário. Exato. Boa. A gente vem falando muito, já escutei isso diversas vezes, fiz vídeo disso na Drop Times, sobre a dificuldade atual de você lotar uma festa, de você vender o ingresso, e aí o contratante vira para você, pô, Denise, você falou que ele ia vender, que ele não sei o quê, e aí ele entregou um show ótimo, mas não vendeu o ingresso que ele estava esperando ou que ele estava colocando. Trazendo isso não para a parte experimental ou psicológica de como lidar com isso, mas a parte da indústria. Como que vocês estão enxergando isso? Fechamento de um monte de clubes, um monte de produtor de evento tendo muitos problemas para vender os ingressos, para encher as suas festas, e aí jogar essa responsabilidade para cima de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Ou como é que vocês estão enxergando todo esse movimento do mercado?
Isso também acontece ao contrário, né? Semana passada o Gui tocou numa festa que a princípio era um número X de pessoas, um valor X, porque a gente leva isso em consideração, né? Qual o valor do ingresso, quantas pessoas vão ter na festa, tal. E ele chegou lá e a festa estava bem mais cheia. Então, assim, dos dois lados, né? Então, muitas vezes, assim, não adianta culpar o artista. Ok, tem artistas que não são ticketeiros, não vendem ingressos, mas, assim, muitas vezes a promoção da festa não funcionou. Muitas vezes é o próprio promotor que não trabalhou bem. Tem eventos que você vê que as mídias não rodaram as artes, enfim, não foi muito bem divulgado. Então, assim, é muito fácil você culpar o artista. Mas, na realidade, é um trabalho em conjunto, do artista, da agência. Eu sempre falo, eu vou vender o artista por, sei lá, 100 mil reais. Se a festa der muito lucro, o cara vai chegar para mim e vai me falar, vou te dar mais 50 mil porque eu ganhei muito dinheiro. Não vai. Entendeu? Então, tipo, é complicada essa conta. A conta, às vezes, não fecha. Acontece, né? Mas a gente, assim, somos super parceiros. Se realmente a gente vê que não deu certo a festa, uma próxima vez a gente vai ajudar. O artista também, muitas vezes, fala, não foi bom, deu ruim, vou fazer mais uma data, com desconto. Porque, assim, a gente tem que ser parceiros, porque a cena está muito ruim. O número de clubes fechou, assim, absurdamente. Antigamente, a gente tinha 7 dias por semana gigs. Hoje em dia, a agenda antigamente era de 15, 20 datas. Não existe mais isso. A gente não tem onde colocar os artistas. Tem as festas grandes, com os grandes artistas, big names gringos, mas, assim, os clubes que tinham, Rio de Janeiro base, mesmo, né? O que tem no Rio de Janeiro mais? Não tem. Então, assim, Goiás, então, assim, a gente está lutando para sobreviver, na realidade, porque os artistas grandes, eles ainda têm bastante datas, mas os pequenos, a gente tem mais dificuldade. Aí a gente vai, pede favor para poder tentar colocar ele para tocar no clube. Às vezes é um valor simbólico para abrir portas, aí para depois voltar numa segunda vez com um cachê atualizado. Mas isso fica muito mais difícil na atual situação, porque a gente não tem muito para onde correr. Antigamente, se eu tinha um artista novo, por exemplo, era fácil fazer ele rodar pelo Brasil para ele ficar conhecido e aí engatar. Construía daí. A gente não tem mais isso. Gui, como é que você enxerga essa parte o contratante reclamar que não vendeu o ingresso e aí a culpa é do marketing, não é do artista? Como é que... Porque isso acaba chegando no seu... Né, você como artista, isso acaba chegando no seu ouvido. O que você pensa sobre isso? Até a Denise falou, por exemplo, semana passada, né, rolou o contrário. Então, cheguei lá, eu não sabia, o artista participa muito pouco da negociação. Então, a Denise ou alguma outra pessoa que tem o request, tem oferta, não sabe esses pormenores e tal. Então, eu cheguei lá, eles já tinham mudado de lugar para um lugar maior e estava abarrotado. Então, quer dizer, de um outro lado, já houve situação de algum problema, um alvará, qualquer negócio que o cara não consegue fazer a festa, mas eu já fui bucado, o cara já pagou, ou teve um problema mais sério e que a festa, o tempo, caiu um dilúvio. Então a gente também, por algum motivo de força maior, a festa não é aquele puta sucesso. A gente também não gosta de tocar num lugar mais ou menos. Então, a gente, desde sempre, não só no Brasil, mas esse bom senso, aí a gente remarca e faz um bem bolado para viabilizar ou um valor menor, sabe? Porque não foi falta de divulgação, Sim. Não foi um negócio, tipo um dilúvio, coisas desse tipo. Então, atende tudo, né? Agora, no fundo, a gente sabe, porque o valor do artista ele está diretamente ligado à capacidade de público que ele leva. Sim. No fundo, existe, sim, uma coisa do tipo vitrine, troféu. De vez em quando, você recebe um cachê alto para um lugar pequeno e você fala... E você vai nesse lugar e você vê que, sei lá, o Guetta já tocou com cachê exorbitante, mas é porque o cara já sabia que ia ter prejuízo. A conta não é para ser fechada, mas é fechada
Sim, é um marketing, um investimento. Marketing do clube do cara. Então, tem de tudo, mas voltando, a Denise falou uma coisa, o mercado está muito retraído mesmo, né? A gente sempre tocou quinta, sexta, sábado, sempre. Hoje evento é só sábado. Via de regra, é difícil ter evento sexta ou quinta. Putz. Como é que você está vendo isso, Klaus? Porque aqui no Brasil a gente vem... Eu assisti outro vídeo hoje mesmo, da galera falando disso, a retração, de não ter as datas, e a gente tem um mercado tão pulsante, a gente tem o Brasil exportando tantos artistas, e aí como é que ao mesmo tempo que você está vendo tudo isso crescendo, você tá com essa dificuldade tão básica? Achei bom você tocar nesse assunto. Existem alguns lados, pelo menos na minha visão. Você tem um problema estrutural hoje no Brasil, que existe uma crise batendo na porta, as pessoas estão com um bolso um pouco mais curto, e elas estão escolhendo onde sair. Mas se você parar para olhar o macro, música eletrônica, fecharam-se muitos clubes ao redor do mundo. E para mim, a minha visão disso é que a música eletrônica não soube renovar, trazendo a galera mais nova. A gente, como um todo, basta olhar aqui, tipo, falta a meninada, falta a geração mais nova, porque isso é a base fundamental. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Você tem muitas festas de música eletrônica que estão tomando prejuízo, mas vocês têm outras que estão ganhando dinheiro pra caramba. Tem um grupo de eventos lá em São Paulo, que é Uma, que eu acho eles fantásticos. De tempos em tempos, eles trazem uma geração de promoters mais novos e eles acoplam dentro do grupo. Então, todas as festas que eles vão fazendo, eles trazem essa geração. O que é fundamental. Alô? Mas tem uma coisa que a gente esquece, que a pandemia, ela fez uma coisa muito curiosa. A geração, eu falo isso porque a minha filha tem 20 anos, então, essa turma que começou o primeiro colegial, pandemia, terminou no terceiro colegial. Essa geração não participou de gueto, de turminhas, grupos, tribuzinhas e festinha. Não sabem nem se comportar ao vivo, né? Mas só o celular. Não tem que sabem saber dançar, comunicar para essa geração. Não sabem dançar. O que eles escutam? Aliás, essa geração não escuta música. Escuta TikTok. Música de segundos. Sim. É difícil, né? Eles não tiveram essa escola que a gente teve, né? Porque quando eles saíram da pandemia, os clubes não existiam mais. Eles eram geração Z, que cria natureza, parque. Então, saudades da época da nossa escola. Eu vi uma matéria, você, obrigado por ter trazido, porque eu acho que você vai engrandecer aqui a nossa discussão. Esse negócio da geração Z, de que é falso, é fake saudável. Porque, beleza, você não está indo para a noite e você não está indo para o clube. Longe dos perigos da vida noturna. Só que você, então, fala que você não usa nenhum entorpecente, que você não bebe álcool, mas você está ansioso, preso no seu celular, durante horas, dentro da sua casa, sozinho, ou seja, uma depressão solitária, tomando Ozempic, tomando todos os remédios possíveis. Então, como é que essa geração, que é considerada isso e que está buscando... Então, eu sinto que ou a gente reinventa a maneira como o entretenimento / os eventos de música eletrônica são apresentados para isso, e aí vem a história do set no café, entendeu? Que é essa busca maluca que a gente está tentando se desdobrar para se adequar, ou como é que você traz isso? Eu quero entender o que vocês pensam sobre isso, porque se a gente não discutir isso, o negócio vai ruir. É um castelo de areia que está... Entendeu? Então, o que você acha? Vamos lá, Klaus. Eu acho que vai se adaptar de alguma forma. A gente está com baita de um trabalho agora de tentar entender como que essa geração se comunica, como que a gente se comunica com essa geração, perdão. Quais são as novas experiências que a gente traz para as festas, quais são as novas experiências que a gente traz para o festival, dado que o consumo de álcool tem diminuído. Então, o que vai substituir? Qual que é a experiência que vai substituir o consumo de álcool? Onde que tem
onde que a gente vai substituir esse gargalo de consumo dentro do seu evento? A gente está tentando entender como se adaptar a isso agora. Está o mercado inteiro, não é só aqui no Brasil, é o mundo inteiro. Se você parar para pegar, os últimos 2 Coachellas não deram sold out. Isso não vem acontecendo, isso não acontecia há muito tempo. E a venda de tickets de festivais no mundo inteiro diminuíram. Então, esse é um problema, de novo, é um problema estrutural que está acontecendo, não só no mercado de música eletrônica, mas no mercado geral, que o mundo inteiro está tentando saber como se adaptar. Que isso vai acontecer? Vai. Algo vai substituir. Como é Não sei, a questão? A gente vai tentar prever aqui. Não, sim. Exato. É ficar atento aos sinais, é ficar atento ao que está acontecendo, é tentar pensar em novas experiências, tentar trazer novas experiências. O que não dá é para ficar fazendo mais do mesmo. Como estratégia de venda dos artistas, isso até também tem um viés. Vamos lá. Vocês têm vários artistas agora que vão se apresentar no Sounds of Quartzo. Então, o Sounds of Quartzo é um festival, para quem não conhece, lá no meio da Chapada dos Veadeiros, que, além das festas à noite, como a gente está acostumado, tem uma programação diurna que inclui os artistas e que traz sound healing, ice bath, wellness, mindfulness, etc., com esse mindset de que você precisa trazer experiências diferentes. E aí, para também extrapolar aí para o exemplo do Tomorrowland, na Bélgica, que também tem experiências absurdas e que por isso continua como trendsetter, ou aquele que faz o que a galera tá querendo consumir. Como que vocês enxergam isso para a carreira do artista? Porque, tipo, ele não pode mais transparecer a vida noturna maluca e o after infinito e o cigarro, entendeu? Onde que isso entra na parte para vocês, Denise? Bom, primeiro assim, esses eventos, Quartzo, por exemplo, realmente tem a festa diurna, né? Só que é um evento caro. Os jovens não têm dinheiro para pagar também um evento tão caro como esse. Agora, quantos artistas, eu tenho artistas tipo a Sarah Stenzel, por exemplo, ela adora tocar de dia, ela adora ir dormir cedo, ela não quer varar a noite, ela não quer ficar bebendo e perder a noite, ela, não é? Não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar opções realmente, eventos como esse, Tomorrowland, começar de dia, mas, assim, atrair o público jovem de alguma maneira, trazer promoters, e, assim, isso é um trabalho em equipe de toda a cena, a indústria inteira tem que se movimentar para levar esse público de volta, porque esse público não faz mais parte da nossa cena, eles não saem. Eles querem sair, fazer um churrasco, fazer uma coisa durante o dia, ir no parque. Eu vejo pelo meu filho e a namorada. Antigamente, eles queriam ingresso, hoje em dia eu imploro para eles, você não quer esse final de semana essa festa legal? Ah, não, mãe, a gente vai ficar em casa, de boa, a gente vai descer na piscina. Tipo, não atrai mais eles. Então, assim, acho que é um movimento que a gente tem que fazer todos juntos para atrair esse público, essa geração Z. E outra coisa, tem as pessoas mais velhas também. A gente está esquecendo dessa galera que já foi da cena, o mercado que saía, também, que ia para rave. Eles também pararam de sair. Então, assim, tem que trazer esse público de volta. As festas de nostalgia estão fazendo isso de alguma forma, né? Esse é um movimento do mercado. Exatamente, exato. E aí, enquanto a gente está tentando achar um modelo aqui, vocês estão vendo o tanto que eventos no formato Boiler Room estão dando certo no mundo afora? Tem um cara do Japão, chama Yusuke alguma coisa, que estourou numa festa que ele tocou no Boiler Room no Japão, está fazendo turnê pelo mundo inteiro. Uma coisa assim, está fazendo turnê agora no mundo todo. Tem uma australiana, neozelandesa, chamada Baby J, que também acabou de estourar, tem, sei lá, 3 semanas, está começando a rodar o mundo todo. Então, assim, existem formas que estão dando certo. E, especificamente, essa de modelo Boiler Room é para a geração Z, que vai para a festa, uma panela de pressão desse tamanho aqui, todo mundo topado em cima do DJ, uma vibe do caralho. Então, assim, existe modelo? Existe. Gui, como é que você está se enxergando dentro de todas essas mudanças, né? A gente falou aqui fechamento de clube, falamos de geração Z, falamos de experiências. Como é que você enxerga isso dentro do seu projeto ou dentro do planejamento da sua carreira hoje? Na verdade,
duas perguntas. Vamos lá. Primeira, negócio do mercado, que recaiu disso aí no inteiro. Eu acho que isso é uma fase, por ele, por pandemia, consumo, geração, culturalmente a coisa está mudando, está diferente, e isso afeta o setor de entretenimento. Sim. E até vamos falar que o setor de entretenimento normalmente é o último a ser afetado, porque você pode ter guerra, você pode ter a crise econômica que for, o cara come, não compra roupa, não vai para fora, mas ele não deixa de se divertir. Ele vai ali em cima, tomando cerveja com os amigos. Isso sempre foi assim, a gente sentiu pela pandemia. Foi o primeiro e o último setor a voltar. Sim. Isso é um fato que afetou mesmo. Quanto à minha carreira, a minha música não necessariamente é uma música que consumo clube, né? Eu tenho muita música que é simplesmente para escutar e é isso que eu sei fazer, é simplesmente de estudo. Eu estou voltando mais para o estudo, eu adoro tocar, é lógico, 20 anos, a logística. Sim, já se apresentou no mundo inteiro. Mas o meu lance ainda é e sempre vai ser fazer música. Eu, de alguma forma, posso agregar com informação, alguma porta que eu possa abrir para essa geração de novos produtores. Eu vejo hoje no Brasil, né, as pessoas se ajudando muito. Eu vejo essa geração, e até legal do Brasil, historicamente, assim, de outro dia para cá, é que a gente, assim, o Brasil sempre foi sinônimo de excelente música, não só bossa nova, né? Sim. Se fala Brasil, já conheci isso aí. Mas música eletrônica é uma coisa mais recente. Então, uma coisa que a gente via acontecer aqui, brasileiro que tinha preconceito de outro brasileiro tinha que dar um nome dele para brasileiro, não tocava, de, sei lá, inveja pequena, Sim. preconceito, não é possível. Mas, então, hoje, a gente vê todo mundo se ajudando e a gente, Brasil, não só mas a gente, finalmente, isso já tem alguns anos, a gente faz parte do circuito internacional, de circuito de tours, né? Porque o Brasil sempre teve o clima, comida, as pessoas são muito... Sim, a receptividade. Então você pega coisa do fim do ano, começo do ano, você, né, é uma... Muito inteiro está. Sim. Então, assim, mesmo com essas dificuldades, né, culturais, e a transição é um negócio para melhorar o pior, às vezes, né? Então, é igual a reforma naquela etapa. Tudo sujo. Tá mais ou menos assim. Mas isso aí vai melhorar. Eu sinto que é como a gente falou no outro painel, o ciclo, que a gente tem os ciclos dos gêneros, o ciclo do que vem, então para saber o que vai tocar, eu sinto que é o ciclo de atitude, né? O ciclo de experiência, porque uma coisa era legal antes e agora não é mais legal, e a moda é o nosso exemplo mais claro, mais nítido, que traz esse vai e volta, mas na música isso vem também, e como nunca, eu vou fazer essa frase, como nunca antes na história do nosso país, a música eletrônica vem ganhando esse espaço. A gente está exportando DJs de música eletrônica e produtores para o mundo inteiro, os suportes cada vez maiores, cada vez mais importantes, e aí eu uso como exemplo, a gente está incorporando o Brazilian Funk, criado pelo Beatport, exportado também para fora, como música eletrônica brasileira, o que está fazendo a galera daqui de dentro olhar para isso. Então, eu sinto que talvez essa seja uma possível saída para essa revolução. Não sei se eu estou viajando demais, mas
eu tô enxergando isso porque eu tô vendo essas festas mescladas que tem o Brazilian Funk e que tem a música eletrônica junto nas faculdades, nos DAs, na galerinha, e isso tá fazendo com que as pessoas saiam. Então talvez não seja a hora da gente, que não é do Brazilian Funk, olhar para isso de uma certa forma, ganhando essa expressividade internacional. Eu não sei, joguei aqui a bomba e saí correndo, vai. Não, acho que talvez sim, tem só que tentar entender como a gente consegue, como traz isso para dentro do nosso mercado, porque funk nunca foi... Tem um preconceito, O mercado né? de música eletrônica, assim, a cena de música eletrônica nunca olhou para a cena de funk com muitos bons olhos. Com bons olhos, vamos colocar, usar o português correto aqui. Então, talvez possa ser uma saída, sim. Tem gente fazendo isso e está dando muito certo. Tem que só tentar entender como trazer isso de fato. Sim. O Dixon faz isso, vai super bem. Eu acho que tudo que é demais, né, cansa. Então, 2 horas de funk, eu não sei se eu aguento, não. Mas 3 músicas é engraçado, é legal. Não, sim, tem que... Outra coisa, tem um funk carioca, os bailes, Que é muito legal. isso é muito original. Sim, é uma outra... É que esse funk, isso não é original e é uma sátira, na verdade. Sim, sim, não, mas eu tô falando do... Eu quis citar... Eu acho legal, mas não acho que é por causa disso que vai... As pessoas querem se divertir. Sim, sim, e é divertido. Eu quero citar o exemplo da Só Track Boa. O palco da Só Track Boa com o funk, e aí você fala, a gente que não tá prestando atenção ou que não tá olhando, eu fui olhar o line-up do palco de funk. Essas pessoas não tocam o MC Kevinho. Não é isso. É outra parada, é um outro som, é uma outra música eletrônica que usa elementos do funk e que tem lá, tem o tal do funk, que é com O, que é com PHO, tem o, sei lá, o mais underground lá, esqueci o nome. Então, você entende que... Eu não sei, eu tô achando que esse pode ser uma saída. Eu acho que justamente isso aí que você falou se enquadra no que eu estava falando antes. É como você consegue trazer isso para dentro do nosso mercado de uma forma que não seja... Que seja bem aceito. Uma porrada, né? Talvez seja assim uma das saídas. Assim, eu tô lembrando, antigamente, se tivesse um funk, um sertanejo no line-up do meu artista, eu tirava meu artista. Mas como? Imagina, o meu artista só toca em festa de música eletrônica. Hoje em dia, eu não tenho mais como fazer isso. Assim, eu tenho que aceitar. Eu gosto? Não. Vou colocar um funk antes do Gui Borato? Não vou. Entendeu? Não tem, não dá, não orna. Eu preciso de um warm-up que condiz, entendeu? Não tem como. Sim. Mas, assim, vários artistas internacionais estão metendo um funk, eles não sabem, acho que nem o que o funk está dizendo, mas umas letras com conteúdo assim, absurdamente... Desculpa. Na boa. Então, assim, gosto, não gosto, mas assim, eu tenho que levar em consideração que o funk está muito forte. Então, assim, Solomon toca funk, vários artistas internacionais tocam. Então, assim, jogar uma musiquinha, sei lá, um remix, alguma coisa, um pedacinho de uma track de funk, eu acho ok. Tudo bem, eu aceitei já. Eu não gostei, mas aceitei. Mas, assim, não acho que isso vai trazer o brasileiro, vai aumentar a cena para fora. Não acho. Eu acho que assim, os brasileiros estão bem fortes lá fora. Tipo assim, tem fora Vintage Alok, temos Mas, Curol, Ana. Eu posso citar aqui vários nomes que antigamente não eram conhecidos lá fora. Sim. E hoje são. Mas não necessariamente por causa do funk. Não, sim. Pelo trabalho deles. Eu só joguei porque eu achei que a gente podia tentar achar aí, eu queria escutar a opinião de vocês. Eu acho que esse assunto está aí, ele está ganhando cada vez mais espaço dentro do nosso mercado. Acho que não adianta muita gente querer ficar batalhando contra, tentar saber navegar agora. Eu estou nessa aí também. Gente, vamos abrir para perguntas, porque temos 8 minutos, porque eu tenho que acabar às 10 por causa da festa. Perguntas? Ninguém quer fazer uma pergunta, gente? Então vamos continuar conversando. Vai, ela quer. Tem 2, pronto.
Eu vou perguntar para o Gui, mas serve para vocês também. Eu queria saber o que é inteligência artificial hoje, se teve algum impacto na sua área de produção, que eu sei que você é um dos pioneiros, né? Porque essa nova geração hoje, elas têm milhões de plataformas, né, que estão usando e aproveitando essa inteligência para poder produzir. Eu queria saber de você, que é um dos nossos pioneiros aqui do Brasil, se tem algum impacto ou não. Tem. E eu uso algumas ferramentas. Eu sou, por anos, né, em todas as minhas músicas, eu sou bom de melodia, mas eu sou péssimo para escrever letra. Eu lembro que eu tinha um dicionário de rimas. Me ajudava muito. E hoje é muito mais fácil, porque você consegue falar, olha, eu quero terminar, você escolhe as terminações, essas coisas dele fazer, isso é muito bom, mas ele pode te ajudar com vocabulário, com fonemas, coisas que a gente, para fazer sozinho, é muito difícil. Né? Você pegar, sei lá, 4 em cima do CPI, então a lista de 100 palavras. Modelos de voz, eu tenho feito outras coisas, eu tenho uma ferramenta dentro do Moisés para não estar disponível, né? Eu tenho por causa de sobre desenvolvimento com ele. Então, eu fiz um modelo de voz, por exemplo, da Lu, da minha mulher. Então eu gravo e sai uma voz dela. Isso é super legal. E aí depois ela vai mas aí você enxerga a coisa do tipo, o cara é locutor, ele faz o movimento da própria voz, ele está na praia, ele precisa fazer você grava de celular, carro passando, uma puta voz, trabalho no estúdio. Isso é uma ferramenta que eu só vejo coisa positiva. Tem surdos da vida que fazem muita coisa bobagem. Eu nunca vi nada muito bom aqui não. Mas e tem a coisa da criação, de tirar esse prazer da gente. A gente vai usar, eu já estou usando agora essas ferramentas, elas são legais e tem ferramentas para a gente. Até outro dia eu gastava R$3.000 para tirar o poste de uma foto. Né? Hoje você tira assim. Quer dizer, ninguém vai perder emprego. Novos empregos vão surgir. E eu acho que essas ferramentas vão ajudar todas as disciplinas, né? Mas nós, da música, ou de qualquer área, né? A gente agradece. Eu acho muito positivo, mesmo tendo as brutalidades que a gente vê por aí, Sim. sei lá, 50 mil músicas que declararam os backing vocals da Beyoncé, gravando com sertanejo. Ela pega 10 na capela da Beyoncé, faz esse modelo dela e tem a Beyoncé de backing vocal. É muito louco isso, mas 50 mil de gente grande. Sim, sim. Gente grande que usa isso. Aí você tem a questão de plágio, como quando o sample foi inventado, né, assim, caiu no mercado de 90, todo mundo começou a samplear a indústria fonográfica, você fica vendo o que é roubo, o que não é. Essa discussão ainda vai longe, mas foi possível. Irado. Próxima pergunta. Oi, boa noite. Então, eu me tornei DJ, mas sendo professora de yoga, eu vejo que tem 2 nichos muito engessados nessa visão de wellness e a cultura da música em boate agora. Como eu sou mais nova, né, tenho 25 anos agora, eu vejo esse choque de gerações e após pandemia, esse isolamento total, né? Como a gente ficou travado e como a gente não se socializa e tem essa questão dos sets nos cafés e como essas trends, mini trends, se apagam muito rápido e como vocês lidam com isso profissionalmente? Eles estão buscando bastante artistas para tocar em cafés, por exemplo. Vai. Não, o grande problema é o consumo do café, né? Quanto custa um café? Né? Você vai pagar um cachê?
Aí, ó. Vai lá, tomando um café. Isso não vai fechar conta. É legal? É. Vamos acordar de manhã, vamos tomar um café da manhã escutando um som animal. Mas isso não vai, pra gente, não vai funcionar por muito longo tempo. Eu acho que a gente tem que tentar outros formatos. Mas, assim, óbvio que a gente não vai descartar os cafés, os brunch e tal. De repente, fazer uma sunset. Porque assim, o grande ganho do evento, né, não é só... o café não tem ingresso também, né? Então, a gente não tem ingresso, a gente não tem o consumo de bar, a gente tem o quê? Difícil. Mas enquanto o brunch for de domingo, tá tudo certo. Domingo Enquanto o café for de domingo, tá tudo certo. Mas é um problema mesmo. Não, eu indo um pouco, eu sinto que isso é uma transformação e que não, óbvio que não se encaixa no modelo que a gente, né, que a cena funciona hoje, mas o evento diurno é uma saída muito grande. Então eu pude ver, por exemplo, o Arung Day Festival esse ano, e aí você vê as pessoas, o Zac abriu, era 1h da tarde, beleza, não tinha ninguém. Mas aí eles colocaram o Vintage para tocar, acho que às 4h. Às 3h da tarde, aquele lugar estava completamente lotado. Como se fosse, entendeu? Meia-noite, 1h da manhã. É uma estratégia. Então, eu acho que tem essa pegada, e eu acho que quanto mais a gente olhar para isso e olhar para esses lugares, a gente vai conseguir sair desse embrolho aí mais rápido, né? Gente, é isso. Infelizmente, temos que terminar. Muito bom o papo, muito obrigado. Panorama X, Atomic Soda, Gui Borato. Fiquem aí que teremos Doc Records com Gui Borato, Sarah Stenzel e Gabriel Brasil. Todo mundo lá para fora para poder esperar, porque eles vão montar a festa aqui.